noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz, ao nosso plantão de dúvidas. Vamos às perguntas então que os médiuns enviaram para nós anteriormente. Então, a pergunta que foi feita é com relação a essa questão de se a gente pode dizer, né, que nós seres humanos somos mais evoluídos que os animais. Isso com toda certeza, absoluta certeza. Inclusive, o princípio inteligente que hoje nos tornamos como seres inteligentes, ele veio das cadeias antecessoras, né? Então nós, quando éramos princípios inteligentes, nós passamos pelos reinos mineral, nós não. Esse princípio inteligente passou pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, exatamente para toda a experiência que ele tinha que angariar, construir os corpos dele, desenvolver os chakras, começar a desenvolver a sensibilidade, a sensação, a sensibilidade, as emoções. Então a gente já começa a observar a emoção incipiente em alguns animais, né, principalmente os mais domesticados, para que no momento devido que a gente receba o sopro da consciência, aí sim nós nascemos como seres inteligentes. Por isso que a gente não pode falar que nós passamos pelos reinos animais, mas os princípios inteligentes que poderam receber o sopro da consciência de Olodumaré ou de Deus, ele sim, a partir deste momento que recebeu esse sopro da consciência, aí sim a gente diz que a gente nasceu como ser inteligente. Então, por isso a gente não fala que, como seres inteligentes, nós não passamos nesses reinos, porque eram princípios inteligentes. Mas quando a gente tomou o primeiro sopro de consciência, que a gente dá realmente que esse é o momento da criação, né, desse espírito humano, humanoide, ou desse ser mais ou menos consciente que vai ter que desenvolver a consciência, então realmente é a partir daí que nós somos seres conscientes. E por que nós somos mais desenvolvidos? Mais evoluído, exatamente porque recebemos a consciência, que é o que nos difere. Então, se a gente analisar os corpos sutis de um animal, por exemplo, a alma dos animais é uma alma grupal. A nossa alma ela é individual. O pensamento dos animais é um pensamento que ele não é contínuo, ele é quebrado. O animal não tem a percepção sobre si mesmo, o ser humano já tem. O animal, por não ter discernimento, não ter consciência, ele não responde às leis kármicas. Nós já temos. Então, quem é mais evoluído? Nós. Não tem como questionar. E outra coisa, até vou pegar um exemplo. Algumas pessoas, eu já conversando com algumas pessoas, tentando orientar as pessoas dentro desse processo de que nós não somos iguais aos animais, que algumas pessoas querem dar um assim assim, é um falso conhecimento divino e falar assim, não, eu e um animal, nós temos a mesma importância. Gente, não tem. Não tem. A gente não pode também ignorar todo o contexto evolutivo da criação, o nosso papel como seres co-criadores, tá? O nosso papel consciencial e o nosso papel na criação de Deus. Então, assim, a gente não está falando que que o papel dos animais não é importante. Eles são imprescindíveis. Agora, em nível de importância, isso não nos dá poder sobre. Muito pelo contrário, e eu vou deixar bem claro o que eu quero dizer agora. Por exemplo, os espíritos mais evoluídos do que a gente, mais evoluídos mesmo, eles cuidam da gente ou eles nos escravizam e utilizam a gente ao bel prazer deles? Eles cuidam da gente, eles nos amparam. Então qual é o papel do mais evoluído? Proteger e cuidar ou escravizar e matar? E aí, se a gente fizer uma comparação, padre, mas dizem que tem alguns extraterrestres que são mais evoluídos que a gente e eles, enfim, estão matando seres humanos usando para pesquisa. Não vamos entrar no contexto do mérito, tá? Mas vamos falar dessa questão por detrás desse assunto. Gente, os seres que fazem isso, eles não são mais evoluídos do que a gente. Quando a gente trata de evolução, a gente está falando de vários atributos de humanidade e divindade.
Ora, se eles só desenvolveram o atributo da racionalidade, a gente pode dizer que na razão, na inteligência, eles podem até ser mais evoluídos que a gente, mas a evolução ela não se limita à inteligência. Ela se limita a um conjunto de atributos que diz respeito à própria luz, né, da força cósmica em ação, a própria humanidade, a própria divindade que a gente carrega na nossa essência, porque nós somos Deus, né? O Cristo falou. Então, quem é mais evoluído? Há que se questionar. Em que nível você está falando? De inteligência? Talvez até alguns magos negros sejam mais inteligentes do que a gente, porque eles até começaram a evolução antes de nós. Mas agora, no contexto geral, quem é mais evoluído? Quem está buscando a luz ou quem está utilizando a inteligência para fazer o mal? Né? Então ponderemos. Então, de fato, nós estamos sim em cadeias muito acima, nós temos papel muito mais fundamental na criação, diante da própria evolução e do próprio contexto de cuidar e proteger dos animais. É por isso que nós espíritas e umbandistas também já buscamos a alimentação mais comedida possível e até que a gente deixa de se alimentar de carne exatamente para não gerar sofrimento, porque gerou sofrimento, toca a lei kármica. Tocou a lei kármica, é solicitado um reajuste. É necessário reajuste, vai gerar dor e vai gerar sofrimento. Então, assim, eu acho que de forma bem sintética eu trouxe alguns pontos, né? Firmem principalmente nessa questão de que os animais eles não têm um pensamento contínuo, nós temos. Os animais ainda não têm consciência, nós temos. A alma dos animais ela é grupal. A nossa é individualizada, nós estamos nesse processo de individuação, por assim dizer, e nós temos discernimento e livre-arbítrio, os animais não. Exatamente porque nós já suplantamos em muito as cadeias anteriores. Então, foi perguntado aqui, né, que os animais eles não sofrem, eles sentem dor. Então, vamos ponderar. Na verdade, eles começam a ensaiar, porque assim, a depressão, não é bem que o animal ele tem depressão, ele deprime. Na verdade, ele começa a ensaiar. Por quê? Lembra quando eu falei que os animais, principalmente os mais domesticados ou os mais desenvolvidos na cadeia, porque dentro dos animais também tem os que são mais desenvolvidos. Assim como tem os humanos mais desenvolvidos, tem os animais que têm mais desenvolvido, mais capacidade, inclusive neurológica, né? Baseada em pesquisas científicas e até um nível de inteligência, né? Um pequeno nível. O que a gente entende? Ora, se o ser humano, nós, nesse nível de evolução que nós estamos mais próximos da nossa animalidade do que propriamente da nossa humanidade, o que a gente tem que entender? Que o animal ele já começa a ensaiar, porque eles vão entregar esse corpo emocional pra gente. Incipiente, entendeu? Então eles têm que estar ensaiando isso em algum nível, porque eles não têm um pensamento contínuo, eles não têm a consciência do eu, eles não têm um sentido nem do que é o sofrer. Porque o que a gente diz assim? Mas é um nível incipiente de ensaio de sofrimento? Em algum nível eu diria que sim. Em algum nível eu diria que sim. Por isso que tem esse sentido de depressão, né, Tomás? Mas não no sentido como um ser humano experiencia. Exatamente porque o animal, ele não tem a consciência da dor e a consciência do sofrimento como nós temos. Por que até no Espiritismo isso é dito? Quando o animal chega num estado de dor muito grande, de certa forma é autorizado fazer a eutanásia. Porque não há propósito nenhum num animal que não responde às leis kármicas ficar sofrendo por sofrer. Então a gente assim costumou falar em sofrimento do animal. Por quê? O que é o sofrimento? É uma dor que não passa, mas ele não tem consciência de sofrimento. Entendeu? E o animal, quando ele deprime, como você falou, é uma forma, eu acho que figurativa, entre aspas, de falar, porque ele não está num nível consciente de eu não caibo nesse mundo, não faz sentido viver, entende? Mas exatamente por um problema mais físico dele, por um contexto mais orgânico, né? E animal tem mente? Tem cérebro? Tem. Animal tem neurônio? Tem. Vai ter reações que vão parecer sofrimento pra gente? Vai ter. Mas ele tem consciência de sofrimento? Na literalidade do conceito de sofrimento, não. Então o que acontece? É uma dor continuada que leva a ele se prostrar. Mas não é essa consciência de sofrimento que a gente tem no nosso nível de consciência e humanidade. Então o que acontece é essa... Mas eu diria que ele já começa a ensaiar assim. Porque quando nós recebemos essa latência, essa semente, vamos dizer assim, esse princípio do corpo emocional, que nós vamos desenvolver ele com mais
discernimento e consciência, nós recebemos da cadeia dos animais. Ora, então tem algum nível sim. Só que eles não experienciam sofrimento dessa forma que a gente experiencia. Isso é impossível, já te digo de antemão. Porque o sopro consciencial só vem quando a gente se torna ser inteligente. Então vai aparentar, né? É o princípio, é o ensaio, mas é mais no sentido da fisicalidade do que da alma. Até porque ele não tem alma ainda individualizada, né? Ele é um conglomerado de... são almas grupo, né? Que se unem. Entende? Não tem. E o que dá pra gente essa consciência, essa capacidade de discernir, de sentir em nível de sofrimento, ou seja, algo dói, a gente põe uma dor emocional, a gente põe uma dor mental sobre a dor física. Só o ser humano faz isso. O animal não, ele simplesmente reage. E aquilo dá pra gente entender algum nível de sofrimento, algum nível de depressão, ok? Bem interessante, né? Esses assuntos do nosso dia a dia aí, do nosso cotidiano. E é bom, a gente precisa pensar, a gente precisa ler o nosso dia a dia, a gente precisa ler as coisas que acontecem, né, ao nosso redor. Então, foi trazido aqui duas questões. Uma comparação feita que algumas pessoas dizem, né, que os animais, assim, de certa forma, acabam, né, de certo modo, sendo mais evoluídos, considerados mais evoluídos que os seres humanos, porque geralmente os animais só matam realmente por um instinto, porque só matam quando tem fome, eles cuidam um dos outros, tem mais essa questão, não tem a maldade. E aí eu já digo o seguinte, a própria questão dos animais só atender os instintos já diz que eles são menos evoluídos. Porque, gente, quando a gente fala de evolução, a gente está falando da realização dos nossos atributos humanos e divinos. E assim, não tem como a gente comparar o atributo de um ser inteligente, os atributos que um ser inteligente está desenvolvendo, com os atributos de um animal. De um ser que não é ainda inteligente nem consciente. Porque assim, se a gente for pegar a linha mais espiritualista, aí eles vão falar que os animais têm consciência, que as plantas têm consciência. Gente, não é assim, a gente não pode generalizar tudo dessa forma. Então assim, já temos conhecimento suficiente para saber, poxa, a planta não tem sistema nervoso, ela sente dor como? Então a ciência está aí para nos auxiliar. Nem a gente pode fazer da ciência uma verdade absoluta, eu concordo, mas também a gente não pode ignorar. Então a gente falar que a gente... Porque tem gente que fala que, mas se eu não posso matar um bicho, então também não posso matar uma planta, porque ela também tem vida. Oi, peraí. A planta tem vida como tudo tem vida. Tudo tem algum nível de consciência quando a gente não fala da consciência do ser inteligente individualizado, mas a consciência divina que está impregnada ali. A consciência do todo, da própria vida se realizando. Agora, essa consciência no nível de ser inteligente, em processo de tomada de consciência da sua própria humanidade, dos seus próprios atributos divinos, isso aí não tem como comparar com os reinos anteriores, né? Então eu dizer que, nossa, a planta tem vida, o bicho tem vida, então eu posso matar, ou eu não mato nenhuma planta, nenhum animal, ou então eu posso matar os dois, então a gente pergunta, então por que você não come ser humano? Por que você não mata ser humano? Também é vida. Porque se a gente for horizontalizar as nossas reflexões, a gente vai incidir em engano. Então o que acontece? A planta tem uma cadeia, ela serve para nos alimentar. Ela não tem sistema nervoso, ela não sofre. Ela não tem alma. Ela tem um princípio etérico. O animal ele já tem a alma grupal, ele já tem sistema nervoso desenvolvido, que inclusive o sistema nervoso mais desenvolvido que a gente recebe foi porque foi construído nos reinos animais. Ora, se o animal sente dor e ele tem algum nível de sofrimento, como a gente acabou de falar, então eu não posso comparar matar um animal com matar uma planta. Né? E assim, o primeiro exemplo que eu dou para essas pessoas que horizontalizam essa discussão é a seguinte, gente, toda vida é toda vida, então tá, vamos começar a se alimentar de ser humano, vamos matar ser humano também, porque tudo é vida, não faz diferença entre planta e animal, isso aí para mim já é ignorância. Isso não é inteligência, isso não é reflexão, isso não é ponderação sobre bases nem minimamente raciológicas, muito menos científicas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de um conjunto de atributos que a gente tem que desenvolver. A gente está num nível de discernimento, num nível de consciência, num nível de inteligência muito superior aos animais. Ora, não teria como a gente vir antes se a gente está com esse nível muito mais bem desenvolvido. Ainda temos muita coisa para resolver? Temos. É por isso que nós somos seres inteligentes. É por isso que nós respondemos às leis kármicas.
É por isso que a nossa consciência já nos julga diante do que a gente já tem condição de discernir. Os animais não. Então, assim, eu acho que fica muito claro que realmente nós estamos em nível superior de evolução. Porém, entretanto, todavia, gosto de repetir, isso não nos dá o direito nem poder sobre a vida dos animais. Tá? Esse poder nós não temos. Nós temos, sim, o dever de amparar, de cuidar e de protegê-los, né? Aí outra questão da eutanásia, que a gente fala assim com base em alguma literatura espírita, já é dito que assim, tem casos, né, de animais em sofrimento que a gente pode sim, sem peso na nossa consciência, praticar a eutanásia. Isso também tem os limites, né, gente? Por quê? Ora, se eu tenho como prover aquele animal de cuidados médicos para que ele tenha uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida sem dor exagerada, então é o meu dever fazer. Eu acabei de falar que é o dever daquele ser mais evoluído cuidar e amparar e proteger. Ora, se há forma, se há meio, se a ciência nos permite, dentro da medicina veterinária, que ele tenha esse cuidado e ele viva bem, vamos fazer sim, é o nosso dever. Qualquer bicho, esteja ele na rua, esteja ele sob a minha tutela. Então, assim, é o nosso dever como seres superiores, seres mais evoluídos. Agora, Blenda, esse exemplo que eu falei da eutanásia é quando não há mais jeito. Entendeu? É por isso que aí vem o próprio posicionamento do veterinário. De falar, olha, não tem jeito, é sofrimento, ele vai sofrer e vai acabar morrendo, não tem forma de fazer. Eu ainda diria mais, leve em outro veterinário. 2 opiniões são suficientes. Eu diria para vocês que doeria muito, mas eu praticaria a eutanásia sim num bichinho meu, ou num bichinho da rua que eu visse em sofrimento, e eu levasse 1 ou 2 veterinários e ele falasse, Sérgio, não tem como. Entendeu? Porque não tem propósito nenhum. O ser humano, gente, por que segundo o Espiritismo, a gente fala que é proibido, entre aspas, porque o Espiritismo não proíbe nada. Mas a gente diz que não pode se fazer eutanásia. Porque como a gente já responde a leis kármicas, e tudo o que Deus permite acontecer é dentro da justiça perfeita dele, então se uma pessoa entrou em algum estado de doença terminal, ela tem algo para resgatar. Ela precisa de um nível de sensibilização na alma dela tão profundo que é preciso que ela passe por esse sofrimento. Porque o sofrimento, gente, no ser humano, ele sensibiliza a nossa alma. Então, numa próxima reencarnação, a minha alma vai estar mais sensibilizada para certos fatores que me levaram a chegar naquele estado. Porque quando eu desencarno, gente, lá, provavelmente, eu vou ter consciência o porquê eu cheguei nesse estado, né? Se eu tiver merecimento, eu vou saber o porquê que eu cheguei nesse estado. Então, no próximo reencarne, eu vou me preparar para não cometer os mesmos erros, para não chegar naquele nível de doença. Geralmente, falta de cuidado, falta de amor próprio e falta de amor ao próximo. Então, assim, eu acho que ficou claro, né? Essa questão da eutanásia nos animais, no ser humano não pode, porque dentro desse governo perfeito do projeto reencarnacionista, existe uma justiça sendo aplicada. O animal, ele não responde à justiça, ele não tem discernimento, ele não tem consciência desenvolvida, ele não tem discernimento, não tem para que ele sofrer, não tem para que ele responder diante de nada.